Olá, mecânico automotivo, seja bem-vindo para mais um podcast da Tríade do Mecânico. Eu me chamo Rodrigo Rodrigues, sou um dos idealizadores desse projeto que visa valorizar e capacitar você, reparador automotivo, para que tenha cada vez mais sucesso dentro da sua oficina. Isso é o mais importante para a gente, né? A Tríade do Mecânico é baseada em 3 importantes pilares, que o primeiro é a técnica, né? Você sempre vai ter que diagnosticar, reparar o veículo, isso é essencial. O segundo é a gestão de oficinas, olhar para números, indicadores, ver para onde que está caminhando o seu negócio. E o terceiro pilar, tão importante quanto, é a gestão de pessoas. Afinal, nós somos pessoas, os clientes são pessoas, fornecedores, colaboradores. Todo esse relacionamento é em base de uma relação humana e quanto mais eficaz, né, for essa comunicação, a chance de ter sucesso será muito maior. Bom, eu chamo aqui agora a Priscila Rodrigues, minha irmã. Se apresente, Pri. Olá, pessoal. Eu sou Priscila Rodrigues, sou gestora da Autopeças Rodrigues, sou também idealizadora da Tríade do Mecânico junto com o Rodrigo e sou treinadora comportamental. Atuo num projeto junto com a Paula Brandão, do Mulher Automotiva. É um projeto muito especial para capacitação e valorização da mulher no setor automotivo. E aqui, completando o que o Rodrigo falou, eu gosto sempre de colocar a inspiração, porque a Tríade do Mecânico foi inspirada no livro do meu pai. Ele escreveu esse livro contando como que foi a trajetória dele, né, de mecânico a empresário. Como que ele conseguiu, através da profissão mecânico, né, se tornar um empresário de sucesso? Porque ele veio do interior de Minas Gerais, com dinheiro para passar um mês, com um papelzinho com um telefone de um conhecido dele aqui em São Paulo, e com o bem mais precioso que alguém pode ter, que é um ofício. Ele já veio com o início da profissão de mecânico. Então, ele veio, prosperou, montou uma oficina, montou uma autopeças, casou, teve 5 filhos, formou 5 filhos na faculdade, comprou uma terra na terra natal dele, lá em Frutal, em Minas Gerais. Então, ele conseguiu prosperar na vida com a profissão de mecânico. E aqui no livro ele conta como ele conseguiu, e eu sempre ressalto que o que ele coloca aqui são muito mais as habilidades comportamentais que fez ele persistir, resistir, ter foco, né, perseverar e conseguir prosperar na vida como mecânico. Então, a tríade do mecânico vem com essa inspiração, né? Por isso que a gente leva esse movimento tão forte. Isso aí. Deixou esse grande Obrigada. legado aqui para o setor. Ficou escrevendo durante a pandemia, né, Pri? Isso. Infelizmente ele faleceu aos 80 anos, mas tem muita história boa e história do dia a dia aqui, né? Não é aquela fórmula mágica, né? Ah, como você vai ganhar seu primeiro milhão, como você vai fazer isso, como você vai fazer aquilo outro. Não, pelo contrário, é acordar cedo, trabalhar muito, estar ao lado de Correr pessoas atrás. boas, né, que acaba fluindo, né? As coisas vão se conectando, por isso é importante a importância do networking no E, nosso, e que todo mundo pode, né? sim. Todo profissional pode. Com certeza. E falando em todo mundo poder, vou trazer mais uma pessoa que com certeza pode, merece. Eu venho acompanhando a evolução dele também, né? Com os vídeos e colocando nas redes sociais, no status do WhatsApp. Um parceiro nosso, cliente da Autopeças Rodrigues. Gostaria de apresentar para vocês o Gilmar e a Patrícia, da Look Garage, oficina mecânica especializada em Volkswagen AR. Isso aí, ó, tava na veia desse senhor aqui. Na minha entrou de tabela, mas não tanto quanto na dele, né? Eu Ele era conhecedor. confesso que eu sei ali praticamente todos os componentes que vão dentro. O problema é dar tudo na minha mão e falar agora monta. E aí, mais uma empresa familiar, né? É, Como mas uma empresa que familiar. bacana. A gente tem entrevistado bastante famílias, né? Empresas familiares, e contam a história de como que a oficina prospera, como que a gestão da empresa flui melhor, né? Com um casal trabalhando em sintonia. Então, quero que vocês contem aí como que é essa relação do dia a dia, os dois trabalhando juntos, mas vamos começar assim, do começo, né? Do começo. Da profissão mecânico, né? O pai era mecânico, ou você amava carro, né? Por que que foi para a profissão mecânico? Bom, vamos voltar lá na adolescência, né? Eu, com 12 anos de idade, meu pai sempre teve o Volkswagen AR, né? Uma Brasília, uma Kombi. A Kombi era para trabalhar e a Brasília ele tinha para poder passear com nós no mercado, casamento, essas coisas, né? Uhum. E viagens, né? E a gente, desde moleque, quer sempre estar ali no carro, dirigir, o sonho do Miguel que está ali, né? Então, a paixão foi de dirigir, de poder estar usando o carro, né? Não era nem tanto de consertar o carro em Sim. si. Então, a partir daquele momento ali, eu fui trabalhar. Meu primeiro emprego foi no McDonald's. Ali eu falei para minha mãe, eu vou conseguir o dinheiro de comprar meu primeiro carro. Antes dos 18 anos, eu já tinha adquirido o meu primeiro carro. E ali eu Legal. fui reformando aquele Fusquinha, era um Fusquinha.
E fui fazendo. Só que eu queria fazer algumas coisas no carro. E naquela época ali, eu acho que, vou dizer assim, o Fusca era meio sucateado, né? Não era uma coisa que o pessoal fazia bem feito, sabe? Pelo Uhum. menos eu não tive essa experiência. E ali eu ia fazendo, trabalhava em outro, pagava para poder fazer e tal. E dali do McDonald's eu fui trabalhar com meu pai é mestre de obra, né? Então eu trabalhei um tempo, uns 2 anos com meu pai, de CV então ali mesmo, carregando pedra, areia. É bom que já dava pra arrancar o motor do lado do câmbio É, do Fusca, já né? dava para arrancar, né? E aí quando foi assim, era de 2002, mais ou menos, eu fui sair, deixei o meu pai e fui trabalhar de motorista. Então gostava de pegar a estrada, então fui fazer entrega, ia para o interior de São Paulo 2, 3 vezes no dia. Às vezes eu já namorava com ela e a gente viajava de madrugada, né? Sim. Passava em casa, pegava ela, falou, você vai comigo? Bom, ia lá, voltava. E dali do motorista era uma metalúrgica ali, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar dentro dessa metalúrgica, uma ferramentaria de sopro, né? Que faz garrafinha de plástico. E eu fui ali adquirindo aquela profissão ali e foi indo. E aí, nesse meio tempo, eu tinha um Fusca até 2005. Em 2005 eu vendi esse Fusquinha, O mesmo Fusca? o mesmo Fusca. Desde 98 eu tinha ele. Na verdade, no meio desse tema aí, eu peguei e vendi ele pro meu pai e comprei um Golzinho, mas não era o Gol que eu queria ter, era o teu Fusca. Eu comprei o Fusca de volta do meu pai. E aí, continuamos, né? Trabalhando em fermentaria. Foi uma época muito boa financeiramente, porque a metalúrgica você tinha um recurso muito bom, né? De salário, né? Essas coisas. E fui indo, né? Quando foi em 2008, mais ou menos, eu comprei um outro Fusca. Tá? Tem que ter um Fusquinha. Vou mexer com o Fusca. Só que eu não sabia mexer, não sabia fazer o motor, não sabia. Era tudo curioso. Então eu trabalhava na fermentaria, aí vamos fazer uma pecinha. Eu pegava lá na máquina, lá na fermentaria, fazia uma pecinha para o carro, sempre fazendo alguma coisinha, né? E continuei ali na fermentaria, foi passando um ano. Quando foi mais ou menos em 2012, me tornei encarregado da fermentaria. E aí, a partir dessa, dessa profissão, em 2014, final de 2013, eu fiz uma sociedade de abrir uma casa de som, né, de automotivo também. Então, eu trabalhava na metalúrgica e mantinha essa loja. Resumindo, não deu certo. Aí também a fermentaria também fui mandado embora. E aí eu acabei indo para casa. Meu pai tem um salão, falou, ó, fica aqui e vai ganhando seu dinheiro aqui. Então, fiquei ali. Então, eu fazia algumas coisinhas pro meu Fusca. Aí passava um colega e falou, mas você fez aí, você não faz para mim? Faço. Aí fui aprendendo, Você se né? considera autodidata? Você foi aprendendo sozinha? Cara, ó, não sei se eu sou autodidata, mas assim, eu não tenho curso. Não tenho curso. Eu tive pessoas que Deus colocou no meu caminho e foi me explicando. O Joca e o Né? Claudinho ajudaram? Até mesmo o seu pai, uma vez, ó, ia chegar lá, É, mas fui até mesmo, ansioso, desculpa. até mesmo o seu pai me falava. Às vezes eu ia lá, eu conversava pouco com Legal. ele, né? Quer dizer, é bem raro encontrar com ele lá. Encontrava mais o Joca, o Claudinho, né? Ele sempre me explicou muita coisa, né? E aí, quando foi em 2016, o meu irmão falou assim, ó, Gilmar, quero colocar injeção no meu Fusca. Você coloca? Eu falei, cara, eu coloco. Se você comprar o material, eu vou estudar aqui, eu vou fazer. Aí fomos lá, tem o Santo Bruno, né, que é uma referência dos Volkswagen R também, que fica lá em Boituva, né. Aí a gente foi lá até essa oficina dele lá, compramos todos os equipamentos que precisava. Cara, eu fiquei 4 dias lendo a apostila da Fiotec. 4 dias. Não entendia, voltar. Não entendia, voltar. Até eu conseguir colocar o carro para funcionar. E aí foi indo. Aí, como a gente era como se fosse uma equipe mesmo, né, de carros antigos, então a gente tinha uns pessoal, uma meia dúzia de pessoas assim, não, Gilmar, pô, vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo. Então, teve até que eu fiquei, acho que foi em 2017, né, que eles pagaram o curso para mim. Sim. Eles chegaram a pagar um curso para ele de Fiotec. Fiotec, Para instalação de Fiotec. para instalação. E aí o pessoal foi me ajudando. Então, são pessoas que eu falo, Deus colocou algumas pessoas no meu caminho, na hora que eu precisava, e foi me direcionando, né?
Então, e aí foi na outra, no japonês da autoescola também, ele tem uma Brasília Turbo, que foi o pessoal do Pedroso ali que fez essa Brasília para ele, né? E aí começou a fazer manutenção, eu falei, você não faz isso? Eu falei, cara, eu nunca fiz. Mas você mexe? Eu falei, cara, se você tiver coragem de me entregar o carro na minha mão, eu vou mexer agora. A gente vão chegar num denominador aqui, né? E assim foi. Então, cada um foi depositando um pouquinho de confiança ali no que eu tinha para oferecer. E a gente foi chegando, foi chegando. Quando foi em 2018, fiz o meu primeiro motor, assim, do zero. Inclusive, foi vocês lá que fizeram a retífica para mim. Tá até hoje rodando. Esse carro tá com mais de 100 mil km rodado. Que é um Ufa. carro- O pessoal fala, não, o Fusca não aguenta. Aguenta, sabia fazer a manutenção certinha, usar Sim. certinho. Vai Legal. rodar por muito tempo, né? Então, construíam motores maiores agora, a preparação. Aí eu fui conhecer outros preparadores também, que foi me direcionando, me ajudando. Às vezes eu tinha dúvida, conversei com o Carlão mesmo, me ajudou numa situação, inclusive foi no carro do meu irmão. Toda vez que a gente viajava, queimava o distribuidor. Falei, cara, fui lá no carro, o carro estava precisando regular os carburadores, né? Que o Carlão mexia com os carburadores, né? Falei, cara, eu tô precisando aí, meu, de alguém para poder me dar uma luz, que eu tô com um carro com esse tal de injeção e o distribuidor tá queimando, e eu não sei o que que é. Ele falou, rapaz, faz o seguinte, ó, liga para esse rapaz aqui, ó, Fernando, que ele vai saber te explicar tudinho. Ele aí é o cara. Eu, tá bom, liguei para esse rapaz, ele me explicou tudinho que eu tinha que fazer. E eu conversei com ele durante um ano e meio, só por telefone, eu não conhecia ele. Falei, cara, como é que você ensina uma pessoa desse jeito, né? Você não conhece quem é a pessoa que está do outro lado. Eu ficava, meu, como é? Não dá para explicar, porque tem esse tabu, né? Às vezes o pessoal sabe de alguma coisa e não quer passar aquilo ali para frente. Então, hoje eu penso assim, tudo que me ensinaram, o pouco que eu sei, eu quero passar para frente. Legal. Eu quero Legal passar para isso. frente, eu quero passar para eles, né? Os que começam, quem gosta, né? Porque é uma profissão que hoje a gente vê que o pessoal mais novos não quer, porque é uma profissão assim que você tem que sujar a mão, né? Às vezes você tem que estar ali, tem que entrar de baixo, às vezes o carro está sujo, essas coisas, o pessoal não quer muito isso, né? Então, e ali eu fui seguindo, 2018, 2019, aí veio a pandemia, mas aí em 2019 eu já tinha falado para você do galpão, não foi? Sim, mas na pandemia a gente não parou, a gente continuou É, trabalhando em casa. É. E aí ele sempre falava para mim assim, Patrícia, eu queria sair daqui, eu queria ir para um lugar maior, onde a gente estava ficando pequeno, porque a gente já tinha uma demanda muito grande de carros. Aí eu falei, aí teve um dia que eu falei para ele assim, então tá, você quer sair? Então a gente vai sair. Aí ele me falou assim, eu quero ir para aquele galpão que tem ali em determinado lugar, que é onde a gente está hoje. Aí eu fui atrás e tudo, eu falei assim, olha, vai ficar assim, a gente vai para lá, nós vamos alugar lá. E aí vai ser o que Deus quiser, assim, nós vamos... Antes disso, você já atuava junto com ele Não, na parte de antes, gestão? não. Conta um pouquinho Não, da sua história, ó. Paty, pra gente juntar aí. Onde chega em Não. Deixa eu chegar 2020. primeiro, eu vou chegar a você, calma. Tá bom, vai lá. Ó, Não, porque 2019 eu falei assim, ó, quero esse galpão. Só que a gente tinha lá o galpão, tava lá, alugas. Só que ninguém achava o dono. Isso. Ninguém achava o dono. Aí eu falei com um compadre meu que me ajudou pra caramba. Aí ele pegava e falava assim, não, eu vou ligar lá. E aí você ligou? Cara, mas ninguém sabe desse galpão. Eu falei, mas o telefone tá lá. E foi Sim. passando anos. Nossa. Aí outro colega meu falou, Gilmar, por que você não aluga? Eu falei, cara, eu já vinha umas 3 vezes para alugar isso aqui e não acho o Não dono, acha. não acho a imobiliária. Ligava na imobiliária, a imobiliária fala assim, meu, a gente não sabe que galpão é esse que você tá falando. Nossa. Impressionante. Então, e aí, assim, você falou da parte administrativa, nesse período, ainda ela não tomava conta ainda. Não. Era tudo eu no caderninho. E Era nesse caderninho. período, super organizado. Super. não, nesse período, eu Cheio não de dedo recebia de graxa. nada em cartão, era tudo no dinheiro, E tudo no caderno. tudo no caderno. Era um caderno rabiscado, mas eu entendia tudo, né? É tanto que quando fomos para alugar, a gente falou, não, acho que a gente não vai conseguir alugar um galpão, porque a gente não achava, porque como eu não tinha praticamente conta no banco, eu não tinha como provar o que eu estava tendo de renda ali, né? E o colchão cheio. Mas nesse processo aí, ele não achava o dono e tal. Aí ele falou pra mim assim, Patrícia, eu quero alugar, mas assim, todo mundo já tentou contato nesse galpão
e ninguém consegue o contato, o dono, não sei o quê. Aí eu falei assim, então você quer alugar esse galpão? Então nós vamos alugar esse galpão. E aí eu fui atrás do dono do galpão. Eu falei assim, já que eu não consigo o contato na imobiliária, então eu vou atrás do dono. Aí eu fui atrás do dono, descobri quem era o dono, cheguei na imobiliária e falei, como vocês estão alugando um ponto que vocês não sabem de quem é? E aí um vendedor lá da imobiliária falou assim, não, eu vou te atender. Aí ele me explicou mais ou menos o que estava acontecendo. Eu falei, então, eu quero alugar esse ponto. Como que eu faço? Aí eu falei para ele assim, hoje a gente trabalha lá em casa, no salão que o meu sogro cedeu lá em casa. E aí ele falou assim, você tem fiador? Eu falei, não, eu não quero fiador. Eu quero pagar lá o depósito que vocês querem de aluguel. E aí a gente vai se mudar. Só que o galpão estava bem precário quando a gente alugou ele. É. Bem precário mesmo. Mas a gente quis mesmo assim. A gente idealizou uma coisa muito grande Isso é ali legal pra e a caramba. gente foi. Não, pôs o foco e foi, né? Sim, Não foi. esquece os problemas, vai Sim, acontecer. E aí eu Isso é falei muito pro bom, Gilmar, falei mentalidade. assim, se for para ser, vai ser e vai ser ali. E foi E aí impressionante. e foi ali, porque assim, quando nós alugamos lá, tem até uma historinha, assim, não sei se É. dá tempo de contar. Sim, pode Claro. contar. Quando a gente alugou lá, tinha que pagar o depósito, que era o aluguel, Calção, né, né? o calção, e era numa sexta para poder pegar as chaves. E a gente já estava muito ansioso querendo pegar essas chaves. Só que a gente não tinha o dinheiro. A gente não Detalhe, tinha o pequeno o detalhe. pequeno detalhe, a gente não tinha dinheiro. É. E aí eu falei para ele assim, Gilmar, e agora? Era na quinta-feira, tipo 8 horas da noite, eu falei, Já a gente tava não tudo tem o certo. dinheiro. E já tá tudo combinado. E como Só que eu falta vou dinheiro. descombinar? Eu preciso do dinheiro. Aí ele, então vamos pegar emprestado com a sua mãe? Não, não vamos pegar emprestado com ninguém. Se for para ser nosso, vai ser nosso. Vai Se não aparecer. for, não vai. Na Quando foi semana. nesse mesmo dia, É. aí um cliente que tinha feito um orçamento, que nem tinha levado o carro, ele depositou todo o valor do orçamento dele, que ultrapassava o valor do meu calção que eu tinha que pagar. O universo conspirando a favor. Ó. Exatamente. Foi impressionante Foi isso, impressionante. a gente chegou na quinta-feira à noite, a imobiliária já tinha feito toda a papelada, Sim, já tudo estava certinho, tudo só pronto. faltava a gente depositar. E eu tinha na mesma semana, eu tinha comentado com o casal, né, que é o Roberto e a Sandra, Sim. né? E na época ele queria que eu fizesse, como eles são especializados em Fusca, e aí a gente faz algumas alterações, faz ali o cofre ali bonito do motor, para quando o cara abrir a tampa, tá tudo bonitão. Então eu tinha feito o orçamento para ele e tinha comentado, cara, eu tô para alugar um galpão. E aí esse galpão vai ser bacana, cara. E aí eu acho que Deus tocou no coração dele assim, porque assim, aí eu falei, meu, me passa o meu orçamento, me passa o orçamento. Eu falei, tá bom, calma, eu vou passar o orçamento, é que eu tô resolvendo, me passa o orçamento. Tá bom. E aí a gente nessa aflição, né? Tudo Sim. certinho lá para poder pegar o galpão. Aí a imobiliária ligou, falou que a papelaria tava tudo certinho. Aí eu falei para ela, e agora? Falta o dinheiro. E aí ele depositou esse dinheiro, que era o dinheiro que a gente precisava para pagar o calção na sexta-feira. Pra Isso pegar as chaves para na pegar as mão. chaves. Isso foi na quinta, tipo, na quinta, 11 horas da noite, e a gente ia na sexta, da parte da manhã. Aí nós fomos, pegamos, pagamos e tudo. Aí eu falei pro Gilmar assim, bom, a chave a gente já tem. E agora para reformar E o galpão? agora? Porque o galpão estava muito precário, assim, muito destruído. E a gente, todas as pessoas que estavam com a gente desde lá do começo, lá atrás, quando incentivaram ele a mexer com o carro antigo e tudo, essas pessoas estão com a gente até Até hoje. hoje. E quando a gente pegou essas chaves, essas pessoas falaram, não, a gente vai te ajudar. A gente- Então, um foi lá e fez a elétrica, outro fez a pintura, outro Legal, fez alguma que coisa. bacana. E foi fazendo. Aí foi se modificando. E aí, conforme as coisas foram se modificando, a gente viu que a gente estava crescendo. Estava vindo pessoas de fora, de outro estado, pessoas que estavam conhecendo a gente pela internet. A gente não tinha essa A visão gente não tinha noção do que de a gente quanto a estava gente era grande. conhecido. A gente não tinha essa visão. Não Legal. tinha. E aí foi onde ele falou, não, Patrícia, aqui eu só vou ficar se você ficar comigo. Se você não ficar comigo, eu não tenho condições de ficar aqui sozinho. Porque aqui vai ser uma coisa maior do que a gente está esperando. É. Que a Haja gente- tinta no caderno, hein? Rapaz, é que assim, ó, lá no galpão assim, no salão do meu pai, eu tinha 3 vagas, né? E à noite eu tinha que deixar as partes da frente para os meus irmãos. Tem um irmão que guarda o carro também na parte da frente, então antes de eu subir eu já tinha comprado um elevador, então eu deixava um no elevador, um na frente e outro embaixo. Então tinha 3 vagas
dentro do salão. E na frente Sim. praticamente eram nossos carros que guardavam. E quando a gente foi para esse galpão ele tava muito abandonado. Então Sim. entraram lá, tiraram fiação, já tiraram os relógios. Então Precisamos fazer tudo do zero. nós fizemos do zero e Sim. fomos construindo. E aí, tipo assim, pô, tá bom. Paguei o calção. Mês que vem eu tenho. Porque mês o que vem eu nosso tenho mês Daqui a aluguel. pouco chegou o É. aluguel. Eu não tinha aluguel, agora eu tenho Exatamente, aluguel. a gente não tinha aluguel, a gente não pagava aluguel, E né? daí ela falou, não, vamos reformar primeiro. Eu falei, que reformar? Reforma aquele lado, eu vou trabalhar desse lado aqui e Isso, vamos pra foi cima. bem assim. Né? Legal, E isso assim, mesmo. a coisa Foi uma foi... superação mesmo ali. E aí a gente fomos reformando ali, o pessoal postando na internet, né? E a gente já vai em muitos eventos e tal. E aí o pessoal, não, pô, Gilmar... E foi enchendo de carro. Aí eu falei, meu, e agora? Eu sozinho não ganho quanto? E Tem no que galpão arrumar. agora cabe em quantos carros? Hoje eu tô com praticamente 14 carros dentro da oficina. Sim. Só eu, mais um rapaz agora que tá fazendo Uma ajudante de mecânica, é, né? E tem os dois garotos ali de 13 anos ali, que a gente Já pondo a né? mão na massa. É, Sim. Aprendendo e ele Aprendendo. É na estuda, prática que aprende, né, gente? estudando tudo certinho, então ele vai na parte da manhã, trabalha 3 horinhas, 4 horinhas, aí depois ele vai para a escola e volta O meu o Arthur. sobrinho. O meu sobrinho tá à tarde, meu filho de É, manhã. A gente Revezando. dividiu, E é, você sim. Vai aprendendo e informatizou trabalhando. a oficina? Ou Então, ainda não, Conta a não sua parte. a Conta minha a sua- parte, minha parte. Aí, quando eu comecei lá com ele, eu vi a necessidade de planilhar muitas coisas. Porque, E o assim, caderninho não tá o dando mais conta. caderninho não dava conta. Eu falava para ele, eu não consigo me organizar em caderno, eu preciso de planilhas. Porque eu sempre trabalhei na área financeira, então para mim tinha que ser planilhado. E aí foi onde eu vi a necessidade de começar a planilhar os meus clientes, abrir ficha de cadastro para os clientes. Eu tinha que ter uma visão, assim, do que eu gastava de peças, de mão de obra, do que eu tava, o tempo que esse cliente ficava lá na oficina. E a gente não tinha antes essa visão. Então, aí eu falei para ele, a gente vai ter que ir adaptando. Aí eu criei e fomos melhorando ao longo do tempo as informações, né? Que nem hoje, assim, hoje todo cliente tem lá a sua ficha, aí eu sei tudo que o cliente, ele paga, o meu serviço, quanto que vai custar meu serviço, quanto que custa cada peça, se eu tenho lucro em cima dessas peças, às vezes não temos lucros, mas eu sei quanto que ele vai me pagar. Referente a isso. Aí, se a gente tem alguma venda esporádica, fora as peças que a gente vende para o cliente, eu também tenho que saber, assim, dessa venda, o quanto que eu vou tirar de lucro, porque senão não compensa para mim tá trabalhando e não ter lucro, né? Mas, assim, hoje tem sido muito bom. Assim, porque eu falo para ele assim, a gente não faz só gestão, a gente também faz toda a parte de psicologia, um acolhimento, Comportamento, né? comportamento, um acolhimento, porque muitas vezes o cliente ele chega lá na oficina, ele já está tão desmotivado, com tudo que ele já passou lá atrás, que ele chega assim, Patrícia, eu só queria que o meu carro funcionasse. Ele chega com uma dor, né? Ele não é cliente que está Exatamente. comprando uma experiência, algo que, né, que ele está indo feliz comprar. Ele Exatamente. está indo triste Porque porque ele já teve já está com uma dor, um problema. ele já Então, tem um problema financeiro que ele já gastou lá atrás. E ele tem um problema sentimental, porque pessoas que têm carro sim, antigo sim, têm um tem um apego, é sentimento verdade. muito grande por o eles. carro antigo reveste lá o passado, né? Às vezes o pessoal, Sim. meu tio teve, meu avô, andei muito com meu avô e tal. Então o pessoal tá indo. No carro antigo o pessoal não usa no dia a dia, né? Sim. É um carro para poder passear no final de Vai semana, nos né? eventos, Vai nos né? Nos eventos, né? encontros E específicos aí que tem, né? entra uma coisa e outra, o pessoal, o Rodrigo sabe, o pessoal gosta muito de modificar esses carros, né? Só que cada profissional vai fazer daquela maneira que ele acha certo, né? Sim. Só que às vezes aquilo ali não dá certo para aquele cliente. E aí o cliente, quando chega na nossa oficina, ele já passou por uma, duas, talvez três. E aí ele Sim. chega, pô, já gastei tanto lá na tal, gastei tanto. Eu falei, cara, pode ser que você vai gastar mais aqui. Só que aqui eu vou te garantir que eu vou te entregar o que você precisa. Sim. Então, eu prezo muito em atender bem, entender qual que é a expectativa do cliente daquele carro, né? Isso é bem Que a legal. gente Sim. faz, a gente está fazendo uma adaptação. Injeção nesses carros é uma adaptação, né? Então, o pessoal chega muito lá, porque a gente tem muitos vídeos na internet da gente fazendo viagem para Santa Catarina com esses carros.
eu saí de São Paulo e fui levando o Piu-Piu arrastado pelo outro Fusquinha azul até Santa Catarina. Vocês têm quantos carros de vocês mesmo? A Nossa, gente nós tem tem dois dois Fuscas, uma Saveiro uma Saveiro em construção em construção. e que vai uma ser- variante e uma 2 que variante eu sou o 2. segundo dono dela. É. É. E assim, é uma paixão já de família mesmo, né? Sim. Então o pessoal, às vezes isso aqui, Legal. os carros antigos, tira um pouco do estresse do dia a dia das Sim, pessoas, um hobby, né? É É um um hobby. hobby. Chega no final de semana, sai no domingo de manhãzinha, volta, na hora do almoço já tá tudo certo com a esposa ali para almoçar em casa. Então, Uhum. pessoal, o pessoal usa bastante. Então, o pessoal vê a gente nos vídeos, já aconteceu muito. Meu, eu vejo vocês viajar com os carros turbo, injetado. Eu não consigo ir ali na praia. Eu não consigo sair do meu carro do bairro. Eu bem desço a isso. serra, Sabe? mas se eu descer eu não consigo subir. Então, bem isso. exatamente essas histórias. Aí, assim, hoje, devido à demanda também de trabalho, que a gente tem tudo, né? Aí, Sim. quando foi em outubro do ano passado, a gente sentou, eu e o Gilmar, e a gente resolveu, olha, vamos fazer agendamento. A partir de hoje, a gente trabalha com Isso é agendamento. importante. Não tem como, porque antes era assim, o cliente chegava e todos os clientes que têm carro antigo, eles têm um sentimento tão grande que eles querem o carro para ontem. E aí ele chegava sem agendar, e aí ficava aquele monte de carro, muito serviço. Eu falei, não, não tem condições. Então, a partir de agora, a gente vai agendar. Vai ser agendado uma quantidade determinada por mês de carro, É. porque eu também não pego o carro todos os dias, porque eu preciso ter uma qualidade de serviço. Então, com para certeza. isso, eu tenho que diminuir o fluxo de carro que eu vou pegar durante o mês. É. E aí, a gente agenda esses carros. Hoje, eu já tenho agenda para junho. Olha. E mesmo assim tá com 14 carros lá hoje? Sim. Tem os 14 carros Tenho 14 carros e agendamento até junho para poder entrar carro. para entrar carro. Legal. Tem carro Sim. vindo de E é só Goiânia. Fusca? Só A Volkswagen Up. maioria. Kombi também aparece. Também. Pega uma Bom, combizinha lá, um por aqui, ó. Tem duas Kombi ali moscando. A gente Kombi mostrou também. vou colocar uma aqui já para poder. com bota Então, Bota pra pra ô, gente. Rodrigo, você falou, a gente tem agendamento e já tem carros que vai vir de Goiânia. Sim. Tem um carro, um cliente nosso que já Como eles ficam sabendo? É pela internet? Pelos Pela vídeos internet. que vocês Pelos gravam? vídeos que Isso. a E gente quem é grava. o youtuber aí? Quem que Então, faz essa parte? É muito aí? engraçado isso, porque o Ok. YouTube são todos os parceiros que andam com nós, né? Todo mundo é um pouquinho. A gente tem o tio Divulga. David, né? O tio David é um parceiro nosso lá, que apareceu na nossa vida também. Então, Sim. foi conhecido através de viagem para Curitiba, que eu conheci ele em 2018, isso. E tem até mesmo o Kaká, que trabalhava com nós há pouco tempo, né? Ele trabalhava com nós, resolveu ir embora para Canoa Quebrada. Ele gostava de gravar também bastante. E ele gostava desse mundo. Eles vão então, gravando, É. postando, o pessoal E vai vão perguntando postando, quem que é. fez. Exatamente. Vocês postavam aonde? No Pessoal, YouTube, no no Instagram, YouTube. TikTok, Instagram. A Bastante. maioria E no no Instagram YouTube mesmo. também, né? Eles têm canal no YouTube. Tem o Marco Botelho também, que é referência também nessa parte de iQuality. Tem o Vinícius Fusca na foto também, que tem bastante vídeo de carros que eu fiz. Tá Os clientes vão fazendo Só- propaganda. Sim. e os próprios clientes vai fazendo propaganda. E os próprios Exatamente. Tem muita indicação, sabe? Ah, eu Sim. vim porque determinada pessoa veio, fez, ficou bom, quem indicou pro outro, quem indicou pro outro, e assim vai indo. A gente achava que a nossa agenda era extensa, sempre falando que a gente tá com o carro agendado para uma Não, semana. então, eu acredito, Rodrigo. Não, mas é que no nosso giro é mais rápido, É né? mais Também, rápido, centro sim, automotivo. É que tá? assim, Mas é bem específico de você, especializado, sim. né? a gente poderia atender mais rápido isso daí, né? Só que a gente teria que ter os profissionais que gostam dessa área, Sim. né? Porque a gente, por Tem exemplo, isso também, né? tem que gostar. Não é só a mecânica, é gostar. Que nem o rapaz está trabalhando com nós lá hoje. Eu falei para ele, infelizmente você tem que entrar no carro como se você achasse que aquilo ali é um cachorrinho do cliente. Você tem que entrar, saber entrar dentro do carro. Por mais que é um carro antigo, você tem que Sim. saber entrar. Porque se você entrar com a roupa suja dentro do carro, o cliente já vai chegar aqui, não leva meu carro lá. Porque o pessoal tem um xodó ali com esses É uma, carros, né? uma tratativa E diferente. Né? Tem a exatamente, parte da manutenção, mas tem a personalizado. parte do atendimento. Os carros né? chegam... Que acompanha. O cuidado, né? Cuidado também. Os carros sim, chegam lá tem na toda nossa essa parte. oficina, lá, a gente já vem com plásticozinho nos bancos, já passa no volante, né? Quando a gente vai entregar o carro, a gente procura lavar, deixar tudo limpinho, organizadinho, para entregar o carro tudo certinho. Porque é diferenciado. Com O serviço certeza, é com diferenciado, certeza. entendeu?
Sim. E é isso aí. E é E hoje isso, nós né? estamos aí E brigando, você gosta, vocês aprendendo. estão felizes, né? Olha, assim, eu gosto Você se bastante. apaixonou pela área, assim, porque é muito. Na Você verdade, eu caiu de sempre. paraquedas, né? Ele te Mas eu pediu para sempre ir. gostei de carro antigo, porque assim, quando eu conheci o Gilmar há 26 anos. E quando eu conheci ele, ele já tinha carro antigo. Tanto que o Fusca que ele tinha tá na família até hoje, que é do irmão dele. É, Então, assim, desde lá atrás, ele sempre gostou muito de mexer com carro antigo. Ele sempre teve um zelo, uma paixão muito grande por esses carros antigos. E hoje, assim, a gente trabalha junto, mas, assim, eu gosto muito, que nem é nós dois. Então, às vezes, tem que levar um Fusca para fazer um trabalho fora. Aí eu vou dirigindo o Fusca e ele vai dirigindo a moto para poder me pegar lá no local que a gente vai levar o carro, entendeu? É mais ou menos assim. Então, a gente trabalha na parceria muita mesmo. responsabilidade, porque ó, eu vou até Sim. te contar um episódio que aconteceu com nós o ano passado, né? Na verdade, foi no final do ano retrasado. Eu atendo um cliente já faz muito tempo. Ele tem uma Brasília, é o Munhoz. E essa Brasília, ela remete muito à Brasília que meu pai teve. Que essa Brasília, do meu pai, quando eu nasci, ele pegou na concessionária, passou no hospital, pegou eu e minha mãe e levou para casa. Ele Legal. ficou com esse carro 18 anos. Então, aquela lembrança, né? E esse carro dele é bem parecido. Então, era o único cliente que eu saía da minha oficina para me levar um carro longe. No último episódio, eu tive um acidente, né? Bati É que ele mora no Ipiranga. ele mora lá na saúde. É. E aí eu bati esse carro dele. Então a gente assumimos toda a responsabilidade, corrigimos todo o carro dele, tudo certinho. E ainda continuo atendendo ele, né? Então, porque a gente tem a responsabilidade com aquilo que é do cliente, né? Sim, Então a Sim. gente tem que saber dar valor às coisas dos outros também, né? Não é só ganhar, é isso mesmo. né? E você tem alguma mensagem, assim, por exemplo, para os mecânicos que, porque a maioria hoje em dia corre, né? Corre dos Fusca, né, Do cara? veicular. Você acha que é mais porque Sim. é um serviço, às vezes, pesado e sujo, ou é dificuldade, porque às vezes pode encontrar no meio Dificuldade do técnica. caminho para conseguir ter a peça, porque também não é todo lugar que tem. O Não que que é. você acha que acontece? E para aqueles que ainda falam, poxa, será que vale a pena, não vale? O que Rod- que você tem aí de dica? Rodrigo, eu vou falar a minha visão, tá? Eu acredito que já me falaram, eu não mexi em outro tipo de motor. Se você me dá um motor AP, que o pessoal fala que é fácil de fazer, eu não sei fazer. Eu só sei mexer no motor do Fusca. Eu acredito que os outros motores devem ter uma base mais prática de ser montada. Porque o Volkswagen R, cada medida interna influencia na externa. Então você tem que vir montando de dentro para fora e medindo. Pouquinho em pouquinho você tem que medir para você saber tudo certinho o que vai dar no final. Eu escuto muito o pessoal falar que o motor Volkswagen R, você pode construir 100 iguais e nenhum é igual, por causa de medidas. Né? Então, eu acho que. E outra, a dificuldade que você mesmo falou agora, é de peças, né? As peças de reposições são muito difíceis. Às vezes a gente tem que pegar uma peça e retrabalhar essa peça para poder usar. O próprio bloco, né? Com o passar do tempo também vai Sim. ficando cada vez mais Exatamente. Hoje a gente tem, avariado, né? hoje a gente tem um bloco novo que a gente no mercado muito bom, né? Os cabeçotes de reposição que a gente pega lá com vocês. Mesmo assim, a gente chega lá na nossa oficina, a gente faz um Me passa a retrabalho de conferência. refrigeração, principalmente parte de refrigeração externa ali, nas aletas ali, né? A gente faz uma furação ali para poder ter a refrigeração melhor. Confere tudo. Por mais que eu mando o motor para retífica, chega na minha oficina, eu vou medir tudo, né? Não tá errado, mas o pessoal monta muito o motor sem balanceamento. Eu faço não. Eu vou lá, pego, coloco, monto, vira, monto o volante ali com a embreagem, vou lá em Osasco, mando fazer o balanceamento do conjunto para poder montar. Quando eu ligo esse motor na oficina lá, você coloca o copo de cima de água assim, ó, você não vê ele balançar. Então, eu acho que esse é o diferencial. Então, implica muito mesmo. Às vezes você vai fazer um trabalho, talvez seja até mais rendável mexer no motor mais moderno e tal, do que o do Fusca, porque você tem esses impasses. Você não consegue fazer tudo num lugar só. Você Sim. vai pegar uma peça aqui, você vai para a oficina, aí você vai medir. Deu certo? Bom, agora você vai mandar para outro lugar, fazer o balanceamento. Então,
o valor que você cobra ali, mas o tempo que você leva para construir esse motor de acordo no padrão, não vale. Se você for cobrar por horas trabalhar, né, vai mais ainda. Então, eu só falo para eles, pode deixar que eu faço. É Entendeu? isso, né? Pode deixar que eu Tem a faço. oportunidade, Não, mas porque eu falo, é difícil porque falta peça, falta isso, falta não, aquilo, mas falta aquilo outro. Sim. E tem essa dificuldade. sim. Porém, se tem tanta dificuldade, então tem menos pessoas fazendo, então tem mais oportunidade. Exatamente. Então tem isso, né? Isso aí. Mas eu vejo assim, que nem eu sempre falo pro Gilmar, para poder mexer com Fusca, você tem que gostar. Não só com Fusca, com Volkswagen AR. Você tem que gostar. Se você não gostar, não adianta. Porque eu já vi pessoas que trabalhar com a gente mesmo, que não Sim. gosta e o trabalho não vai. Não É. vai, Na não verdade- flui. E por conta do trabalho que é mesmo, porque é um trabalho, é montar um quebra-cabeça, montar um motor Ele tem a de... ver com aquela questão de restauração, aquele Exatamente. cuidado, né? Aquela Isso. coisa assim. Exatamente. Tem que ter o ouvido afinado também para exatamente. Tem que entender ter o que que é bastante cada puxada ali na mola do ferramenta. carburador. Tanto que eu sempre falo, assim, para poder trabalhar com a gente na oficina, tem que, no mínimo, tem que gostar de carro a ar. Não precisa saber trocar óleo, a gente ensina, mas gostar de Tem que- carro a ar tem que gostar. senão não flui. Sim, porque tem essa outra parte também da experiência, do cuidado, né? Exatamente. Precisa Sim. entender o valor É, daquilo, né? Para isso. cuidar e tratar Exatamente. bem e tal. Exatamente. Vocês trabalham só com o motor ou também suspensão, Não, faz não. freio, parte elétrica, faz um pouco de tudo? Então, parte elétrica, eu entrei na parte elétrica, faço a elétrica geral, tá? Por causa da injeção. Então, porque a injeção precisa da elétrica. A base da injeção é a elétrica, né? Então, eu faço ali a geral da elétrica, faço a parte da injeção elétrica, da instalação da injeção, né? Fazemos preparações também desses motores, já fazemos lá 200 cavalos, 300 cavalos, carro turbo lá. A gente Fazendo, mexe com a gente câmbio, ali na faz parte câmbio. do motor ali, a gente faz pintura da parte do Sim, motor ali, o acabamento, acabamento sim. ali, né? Porque o pessoal vai muito para evento, quer chegar lá, deixar o carro de Sim. exposição. Então a gente faz lá cada parafusinho todo cromadinho, dependendo do detalhe que o cliente quer ali, a gente vai fazendo. Trabalho artístico, né? Também entra isso aí também. Tudo. Legal. Às vezes ali no porta-mala do Fusca ali, o original você abre ali, tá aquele amaranhado de fio, né? Então a gente faz ali, a gente pinta aquela parte ali do porta-mala ali, aí faz a fiação, tudo, os fiozinhos, tudo certinho ali, que às vezes você fala assim, mas cadê a fiação do Fusca? Sumiu. Sim. Eu fiz um projeto, na verdade tenho 3 projetos iguais, que a gente fizemos um Fusca injetado, e ele tem ali só tem o alternador e a correia. Na parte da frente você não vê mais nada. A gente costuma chamar de Fusca Wi-Fi. Como é que funciona, né? Então, a gente faz bastante trabalhos assim, é artístico, né? Não tem o que falar. A Sim. coisa, a gente Entra vai mudando, Isso né? que a Priscila falou, diferenciação, né? É. E Exato. tem valor isso, né? Lógico. Exatamente. Você vai agregando mais valor ao seu trabalho, né? E pra gente tá chegando próximo do Bacana. final. Tem alguma pergunta Eu final para os nossos eu convidados? sempre pergunto assim, qual mensagem, né, sobre a profissão mecânico? O que que transformou na sua vida? O que que trouxe para você? Por que que essa profissão é importante? Então, o que é a profissão mecânico para você? Cara, para mim, a profissão mecânica para mim é tudo. É minha paixão hoje, né? Então, é, é que nem eu comecei, no começo eu falei, minha vontade era dirigir, né? Acabei caindo na parte mecânica por eu querer fazer uma coisa e eu não tinha aquilo no mercado, não tinha quem que me atendia aquilo que eu queria. Então, eu acabei fazendo essas coisas. Mas a mecânica para mim hoje é tudo. Eu sustento a minha família, é o meu dia a dia de tudo, né? É isso. E ele E vai, você, Paty, vai o que dormir que é? pensando na mecânica, acorda pensando na A mecânica. empresa mecânica, oficina, né? O que que o que que representa para você? Eu acho que para mim foi uma mudança, representa uma mudança mesmo, né? Porque assim, lá atrás a gente tinha uma vida. Aí depois que a mecânica entrou, que entrou toda a parte da Look Garage mesmo, a gente tem hoje uma outra vida, uma outra visão das coisas, né? Então, para mim, representa a mudança. Mudança.
Que legal, Mudança. bacana. Parabéns pela empresa de sucesso, pela história, né, que vocês construíram junto, né? Que Exato. bacana Sim. quando vocês falam que trabalham junto e que é bom e que é gostoso. Então, eu Sim. acho que as empresas familiares têm isso, têm a oportunidade, né? Algumas pessoas falam, trabalhar junto vai dar problema, vai dar isso, vai aquilo. Eu acho que é uma visão ruim, Sim, né? Vai Eu trabalhar também junto, que acho. bom que eu vou poder passar o dia inteiro, né? Junto e exatamente. resolver as coisas e crescer e ter as Sim. conquistas e nos momentos difíceis dividir. Então, isso é bacana e dá para ver que vocês têm esse alinhamento. Tem Parabéns, um viu? companheirismo, né? Um completa o outro, Tem que né? ter, Então, porque, isso é essencial. assim, Sim. a gente precisa trabalhar junto, tem que saber separar as coisas. Quando a gente está com alguma dificuldade na oficina, quando chega em casa, esquece lá. Sim. É. Depois a gente separa resolve. bem. Bacana, Às isso é vezes eu estou em casa, ótimo. opa, nós não tá na oficina. Sim. Isso É, é a gente Deixa bom. lá. consegue. A gente E, tem que saber dividir Obrigada, isso aí, e viu? né? nós aqui da Tríade do Mecânico, né? A gente tá levando a palavra, o legado do meu pai, né? E que é inspiração para nós e que seja para todos os mecânicos também. Esse é um presente para você, Ah, né? Você falou que tem obrigado. a paixão de ser Obrigada. mecânico e esperamos que, além de mecânico, né? Cada vez Nossa, se torne um empresário mais de sucesso, porque no fundo você é um empresário também, né? que Você tem uma legal. Sim. empresa aberta, né? Você falou que já está com esse mesmo CNPJ vai fazer 3 anos, mas está na 3 mecânico anos, mais tempo. isso. Poxa, Sim. você é um empresário, você que Os também. dois são Os empresários, dois são né? empresários, né? Exatamente. Sócios empresários na É, vida e na empresa. então, espero que A gente vocês. também trouxe uma lembrancinha aqui, né? Só para vocês. Ah, obrigado. Do Obrigada. nosso carro de arrancada aí, o Piu Piu. Aqui, ó. Vamos pôr aqui, É aí, ó. deixa a Já cabeça com- grande. Esse é um carrinho que foi Legal. Fica bem na montado. foto. Vamos lá. Gente, obrigada pela Obrigada a participação, vocês. adorei, obrigada pelo presente. Obrigado. Pessoal, obrigada pela audiência. Sigam a gente nas redes sociais. Até o próximo episódio. E até antes de finalizar esse episódio, ainda mais tendo um parceiro que é cliente da Autopeças e que é Sim. amante de Fusca. Aliás, lá tem 14 Fusca hoje, mas se for lá na Autopeças Rodrigues também ele vai ter uma meia dúzia de Kombi, pelo menos. A gente tem mais Kombi do que Fusca, mas às vezes aparece Sim. Fusca também. Então aproveitar e fazer um jabá aí da Rodrigues, né? Para quem Isso. precisar de peça, Sim. é uma área difícil de encontrar. Então nós É. temos lá peça para motor, para câmbio, suspensão, caixa de direção, praticamente temos tudo da linha mecânica Ara e Fusca, Kombi, Brasília. Então siga lá a gente também, @Autopeças Rodrigues, procure, cada vez mais o pessoal indica, isso é legal, porque um Com vai ajudando o certeza. outro, né? É uma dificuldade aí do setor. Então, temos a Look Garage, temos a Autopeças Rodrigues e a Isso. Tríade do Mecânico para os separadores que estão nos assistindo também evoluírem junto com a gente. Obrigado mais uma vez, pessoal. Obrigado. Até a próxima.